meus queridos amigos do Face, do nosso canal do YouTube. Estamos aqui hoje para mais um programa Ser Tu uma Bênção. Amém. Glória a Deus, que bom podemos ser uma bênção, né? E hoje eu vou trazer para a sua reflexão diária uma palavra, um texto aqui da nossa Bíblia Sagrada que está em Mateus 10, 38, que diz assim: E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Isso é algo que Deus ele está dizendo para cada indivíduo. E quem não toma a sua cruz, ele diz que você tem que tomar a sua cruz e seguir. Você não pode ir à sombra do outro. Ninguém toma a cruz do outro, querido. Você tem que seguir o seu próprio caminho, tomar a sua própria cruz. Nesse texto aqui, o que nós podemos tirar? Vou fazer aqui, dentro desse texto, fazer uma pergunta. Qual a diferença entre um discípulo e uma sombra? É comum nós vermos na Bíblia 3 tipos de pessoas. Primeiro, os que desejam seguir a ninguém. Não segue a ninguém, eu estou com o que tiver melhor, o Deus que estiver me abençoando, eu vou estar ali. Segundo, aqueles que seguem Jesus por interesse particular. Ou seja, enquanto eu estou pedindo, Deus está me dando. Quando eu peço e Deus me dá, pronto, consegui a bênção que eu queria, vou sair, porque não importa mais eu estar ali. E o terceiro, são aquelas pessoas que seguem por um chamado de Deus no coração. Podemos distingui-las assim. Primeiro, um discípulo, ele segue porque é chamado. Eliseu, ele era um discípulo. Ele tinha um chamado de Deus para a sua vida. A sombra dele segue por interesse. Geazi era um interesseiro. Ele seguia a Eliseu por conta das coisas que ele poderia ganhar. Segundo, o discípulo segue e aprende. Josué, ele seguiu a Moisés. Ele aprendeu. A sombra segue e nunca aprende. Ló seguiu tanto tempo a Abraão, mas tomou caminho errado. E Abraão ainda colocou diante dele a escolha. Olhe, aquele que você quiser, o caminho que você quiser, você siga, eu seguirei para o outro. Abraão, ele poderia ir para onde ele fosse, mas ele era um discípulo. Ele tinha um chamado. A bênção ia o acompanhar, ia se cumprir na sua vida. Terceiro, o discípulo, ele segue até a cruz. Todos os discípulos se dispersaram, mas João, ele seguiu Jesus até a cruz e ficou ali. A sombra, ele só vai até onde o sol brilha, ou seja, Judas, E quando tudo escurece, ele desaparece. Quarto, o discípulo segue porque sabe o que quer. Eliseu, ele sabia o que queria. A sombra segue sem saber por que está seguindo. Quarto, o discípulo segue para crescer. E ninguém cresce à sombra de ninguém, queridos. Ninguém pode pegar aquilo que é de ninguém. Ninguém. A sua sombra é a sua sombra. Você vai crescer por você, pelos seus esforços, pela sua dedicação. Conclusão disso. Qual destes melhor combina com você? Você está seguindo a você mesmo? Você está seguindo a Jesus, que é o certo? Ou você está seguindo para ser a sombra de outras pessoas, para ser capacho de outras pessoas, para viver uma moda ditada por pessoas? Hoje nós vivemos de uma maneira que a mulher bonita é aquela mulher magérrima, aquela mulher magra, Ou seja, aquelas modelos, mas que por trás de tudo aquilo existe um aparato de uma tecnologia, um Photoshop ali por trás, que tira suas imperfeições, mas são imperfeições apenas técnicas, tecnologia. Mas na vida real ela não é tudo aquilo. Às vezes, diante dos holofotes, nós estamos tão bonitos, nós nos sentimos e deixamos com que as pessoas nos façam ser aquilo que nós não somos. Mas quando nós estamos sozinhos em nosso quarto, quando nós olhamos para nós mesmos diante do espelho, sem máscaras, aí a gente consegue se enxergar. Olhe para o espelho da sua alma, olhe para você. Neste dia faça uma reflexão da sua alma. Só quem lhe conhece do jeitinho que você é Jesus. Ele te vê quando ninguém está te vendo. Ele vê o teu verdadeiro caráter. Não siga ninguém, siga só Jesus. Não siga modas, não siga regras de quem não tem nada para te levar, de quem não tem e não sabe aonde te levar. Queridos, siga a tua cruz. Tome você mesmo o seu caminho e procure fazer aquilo que é correto. Procure se esvaziar de você mesmo.
Pedro disse: Senhor, aonde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Só Deus é quem tem palavras de vida eterna. Só Deus é quem tem o caminho certo para você seguir. Não viva à sombra de ninguém. Não viva querendo ser aquilo que você não é. Seja um discípulo. Ouça o chamado que Deus tem para a sua vida. E viva uma vida melhor. E viva uma vida abençoada. E viva uma vida feliz. Porque hoje eu sei que felicidade é você poder deitar a sua cabeça no travesseiro. E não importa tudo que está ao seu redor. Não importa as circunstâncias. Não importa aquilo que você está passando. É você deitar, colocar a cabeça e ter paz diante de qualquer adversidade. Eu aprendi isso. Aprendi. E estou vendo e vivendo o que é melhor. O bom é você ter paz. O bom é você ter uma consciência tranquila. Mesmo que você esteja apertado, mesmo que você esteja devendo, mesmo que o teu casamento esteja destruído, esteja em ruínas. Mas se você tem a consciência e você chama Deus de o meu Deus, você continua seguindo ali, reconhecendo que Ele é o teu Deus. Não importa as circunstâncias. Toda circunstância, por mais difícil que pareça, elas não são permanentes. Todas as circunstâncias, elas são transitórias, ou seja, ela vem e passa. Ela vem e passa. Por mais difícil que seja a tua situação, se pegue nessa palavra que você tem um Deus que tomou a cruz dele e seguiu sem olhar para trás. Se Jesus fosse viver ou seguir a sombra de pessoas, ele tinha desistido do sacrifício na cruz, por mim e por você. Mas ele tomou a cruz dele e seguiu. E seguiu. Aí o propósito se cumpriu. O maior propósito de tudo isso era a ressurreição ao terceiro dia. Eram vidas que iriam ser mudadas através daquele dia, queridos. Nós temos que viver pelaquilo que nós cremos, não por aquilo que vemos. Nós temos que subir uma escadaria sem ver o primeiro degrau. Coloque o teu pé no primeiro degrau da tua fé e que ele te eleve a lugares altos. Que Deus te abençoe, que você possa ser um discípulo e não uma sombra. Seja um discípulo ao chamado que Deus tem para você mesmo, pois Ele tem um chamado. Que Deus nos abençoe. E como diz o título do nosso programa, se tu uma bênção. Louvado seja Deus. Fique na paz, um beijo no teu coração. Se tu uma bênção. Amém.